Vamos começar então. Hoje é um dia muito auspicioso para nós. Hoje é do Adashi, mas é um do Adashi que vamos fazer o voto de Ekadashi hoje. Então ontem foi Ekadashi, 11º dia depois da lua cheia. Então nós estamos no Krishna Ekadashi. Por que Krishna Ekadashi? Porque a lua está minguando, é a lua escura. E quando é Goura Ekadashi, é quando a lua está crescendo, está próximo da lua cheia. Então é Goura Ekadashi, a lua cheia, a lua clara. Krishna é escuro, então nós estamos agora na lua escura, lua pequena, né? Lua minguante, então é Krishna Ekadashi. E como ontem o Ekadashi, ele entra no outro dia, no outro Titi, então não é feito o jejum, não é feito o voto nesse dia. É um Ekadashi impuro. Se lá, Srimad Mahaprabhu diz isso, é um Ekadashi impuro. Então nós fazemos hoje esse voto de Ekadashi, vamos cantar as canções hoje, vamos aumentar o serviço hoje. Se você cantar Japamala 4 rondas, que não é o ideal é no mínimo 16, mas se você cantar 16, cante um pouco mais hoje. Se você cantar 4, você não faz correto, mas também não deixa jejuar, aumente um pouco hoje. Escute Harikata, né? Você que está aqui agora está escutando Harikata. À noite também teremos Harikata, cantaremos a outra canção de Ekadashi. De manhã cantamos Sri Hari Vasaragiti, à noite cantamos Shudabhakta. Então, aumente o seu serviço devocional hoje. Honre praçada 100 grãos, ou faça o jejum total, se você conseguir, desde que não atrapalhe o seu serviço devocional. Então essa é a orientação básica de seguir o voto de Ekadashi. Hoje é um dia muito auspicioso, né? Então Krishna aceita mais o nosso serviço hoje. Então se você puder, aumente o seu serviço. Se você não puder, também aumente. Porque o poder ou não poder depende de nós. É o nosso foco. O nosso foco vai dar a chance de você fazer ou não. Se você focar na devoção, você vai conseguir fazer a devoção adequadamente. Se você não focar na devoção, você sempre vai ter outra coisa para fazer material. E a devoção ficará por último, ficará por trás. Então vamos continuar a leitura aqui do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Estamos agora começando um capítulo hoje. O capítulo se chama O Louco Nimai Pandit. Nimai Pandit é Mahaprabhu, para quem não sabe. Por que o nome Nimai? Porque ele nasceu embaixo de uma árvore, Nim. Então o nome dele de criança era Nimai. Pandit porque ele era um Pandit, ele sabia todas ninguém conseguia combatê-lo, derrotá-lo nas conversas, nos debates, ninguém conseguia derrotá-lo. Então, Nimai Pandit, por causa disso. Vamos ler então aqui o que Srila Siddhar Maharaj falou. Na época do advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Bengala havia decaído, distanciando-se da consciência de Krishna. As pessoas da época tinham se degradado, tanto que passavam o seu tempo gastando dinheiro com água para assistir ao acasalamento de gatos. Veja só o nível de degradação. Desviados da adoração do Senhor Supremo Krishna, costumavam adorar a deusa serpente Vishahari, ou Kali, a controladora dos demônios. Muito raramente o nome de Krishna era ouvido em seus lábios. Somente poucos cavalheiros hindus, ao se banharem
no Ganges, cantavam o santo nome de Govinda, Hari ou Krishna. Naqueles dias, Navadvipan, o local do advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era governado pelos maometanos. O Kasi governava Navadvipa e os sentimentos religiosos dos hindus eram barrados pela mão forte de seu governo islâmico. Então o caso aqui, o governo islâmico, ele não deixava os hindus se manifestarem, não deixava os hindus cantarem o santo nome em voz alta, ele barrava os hindus, como foi dito, e a degradação estava totalmente aflorada naquela época na Bengala Ocidental, onde Mahaprabhu apareceu, em Navadvipa. Totalmente degradado, eles gastavam dinheiro para ver o cruzamento dos gatos, a procriação dos gatos. Veja só que estado de degradação estava naquela época, na época do advento de Mahaprabhu. Adwaita Acharya era um grande erudito e o mais velho entre os seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele apareceu em Navagrama, em Sri Rata, na província oriental da Bengala, e residia em Santipura. Então ele apareceu na Bengala Oriental, ele residia em Santipura. Adwaita Acharya Mahavishnu é um dos que compõem o Panchatattva. Ontologicamente falando, Sri Adwaita Acharya é o avatar de Mahavishnu, quem cria o cosmos material através da agência de sua energia ilusória. Adwaita Acharya é o devoto que intensamente convocou Sri Chaitanya Mahaprabhu a descender aqui como o Yuga Avatar para cuidar do bem-estar de todas as almas. Ele começou a adorar o Senhor com água do Ganges e folhas de tulasi, e invocou a sua graça, orando: ó Senhor, por favor, venha e liberte essas pessoas. Chegou o tempo de aliviá-las pela distribuição do doce nome de Krishna. Venha, meu Senhor, eles estão muito pobres. Desse modo, Adwaita Acharya atraiu Sri Chaitanya Mahaprabhu, defendendo a causa das almas caídas. É claro que havia chegado a época do advento da encarnação do Yuga Avatar desta era, mas, mesmo assim, Adwaita Acharya realizou a função de convidar e recepcionar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Adwaita Acharya, ele ficou pedindo para Deus vir. Como diz aqui, é claro que ele viria, porque cada 72 yugas ele vem, cada 72 Kali Yuga ele vem. E era a época dele vir, mas Adwaita Acharya ficou pedindo para ele resgatar as almas caídas, porque estava muito degradado, a religião estava muito degradada na época. Então, Adwaita Acharya Mahavishnu pediu para Deus aparecer, e Mahaprabhu apareceu. O advento de Sri Chaitanya é o subtítulo agora. Quando o Senhor Supremo estava prestes a aparecer, Adwaita sentia em seu coração: minha prece vai ser satisfeita.
ele está vindo. Por fim, ele detectou que Sri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, havia aparecido pessoalmente na casa de Sri Jagannatha Misra e Satimata, Satidevi, como o seu recém-nascido filho, Nimai Visvambara. Assim, Advaita Acharya foi prestar o seu devido respeito à criança e a seus pais no dia de seu divino aparecimento. Quando o menino já estava um pouco crescido, Sri Advaita Prabhu desceu para se prostrar aos pés da criança. Nimai. Satidevi, a mãe de Nimai, tremeu. O que você está fazendo? Ela fala. Você é um velho pandit, um erudito védico. Se você mostrar esse tipo de respeito ao meu menino, isso vai estragar o futuro dele. O que você está fazendo? Era sabido que quando Advaita Acharya prostrava a sua cabeça diante de uma deidade, a estátua se despedaçava se fosse falsa. Se não houvesse a presença genuína do Senhor. Mas aqui, quando Advaita prostrou a sua cabeça aos pés de lótus do menino Nimai, Nimai apoiou em seu pé sobre a cabeça de Advaita. Então veja só o que Nimai fez, Mahaprabhu. Ele colocou o pé em cima da cabeça de Advaita Acharya. Todos ficaram atônitos e se perguntaram: que tipo de poder espiritual tem esta criança? Um devoto erudito e sênior como Advaita Acharya prostrou-se diante desta criança, e a criança pisou na cabeça de Advaita Acharya e ficou sem ser afetada. Quem é esta criança? Então, Advaita Acharya foi lá e prestou reverência, colocou a cabeça na frente de Mahaprabhu, criança ainda pequena. E o que fez Mahaprabhu? Colocou o pé em cima da cabeça da Advaita Acharya. E não aconteceu nada, claro. É a suprema personalidade de Deus. Advaita Acharya, quando ele prestava reverência, ele prostrava cabeças diante de uma estátua, de uma deidade que fosse falsa, que não tivesse Deus lá dentro, ela explodia, ela estourava. E Nimai Pandit colocou o pé na cabeça da Advaita Acharya. E ficaram todos atônitos. Eles não compreendiam isso. Como que uma criança, quem é essa criança que pode fazer isso? A infância de Nimai é um outro subtítulo agora que vamos ver. Quando Nimai era criança, ele às vezes disfarçava com um manto e entrava no bosque de bananas da casa de um vizinho. Com um empurrão de sua cabeça, ele costumava quebrar as bananeiras. Os vizinhos vinham e pensavam: um touro deve ter entrado e derrubado o nosso jardim. Nesses passatempos, o Senhor ensinava a seus devotos: eu estou demolindo todas as suas bananeiras, que serão utilizadas para outros propósitos, além do meu serviço. No sentido superior,
vocês são meus associados eternos, e eu posso fazer tudo o que quiser com as suas posses para satisfazer os meus prazeres temporários. Às vezes, ele arrancava uma fruta das mãos de Sridhara Pandit, dizendo: ó, dê-me esta banana, eu não serei capaz de pagar-lhe qualquer preço. Sridhara Pandit respondia: por favor, você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você é um menino brahmana. Eu não posso recusar você. Mas você não deveria fazer essas coisas. Eu sou um homem pobre. Se você me tirar as minhas melhores coisas, como é que posso ganhar o meu sustento? Desse modo, Nimai realizava os seus passatempos de roubar frutas, de roubar bananas. Então aqui outro passatempo. Mahaprabhu derrubava, como foi falado aqui, dos vizinhos as bananeiras como um touro. E ele falava: eu posso fazer o que eu quiser, eu faço isso porque essas bananeiras que eu estou derrubando, vocês não vão utilizar para mim, para o meu serviço. E ele ia lá e derrubava. E Siddhartha Pandit é um devoto íntimo de Mahaprabhu, de outras yugas. Ele só apareceu em Kali Yuga para ter associação com Mahaprabhu. E ele vendia bananas, tronco, folha de bananeira. Mahaprabhu ia lá e pegava dele. Mahaprabhu pechinchava com ele ao comprar. E tudo que Siddhartha Pandit ganhava, ele dava metade de tudo que ele ganhava para o puja de Gangadevi. Tudo que ele ganhava, ele dava metade para o puja de Gangadevi. E ele era pobre. E Mahaprabhu falava para ele: então, você já está dando metade para mim. Eu sou o Supremo. E Siddhartha não tinha essa noção na época. E ele ficava assim, atônito, falava: pare de falar isso. Porque ele não tinha essa noção que Mahaprabhu era o Supremo, que Nimai era a suprema personalidade de Deus. E Nimai falava: você está dando para Gangadevi? Então dê para mim a mesma coisa. Eu sou o mestre dela. E depois de muito tempo, quando ele ficou adulto, ele encontrou novamente Siddhartha Pandit. E aí falou: você lembra de mim quando eu ia lá e pegava as frutas? Quando eu pedia desconto, metade do... Então, sou eu, Mahaprabhu, e ele se apresentou para ele como Deus. Essa é uma história. Srila Siddhartha não contou aqui, porque, claro, senão o livro ficaria muito grande. Mas, em outros livros, está dito essa história. Quando Nimai Pandit cresceu, ele costumava mostrar grande respeito a Adwaita Acharya. Se Adwaita não conseguia tolerar isso, ele dizia: eu sei que você não é uma pessoa comum, você é uma personalidade sobrenatural e transcendental da ordem mais elevada. Entretanto, no sentido mundano, você é mais jovem do que eu, e por isso você me mostra respeito, mas eu não posso tolerar isso. Isso é demais para mim. Mas o que Adwaita podia fazer? Nimai costumava mostrar o seu respeito formal a Adwaita Prabhu. Toda vez que eles se encontravam,
Assim, Adwaita planejou acabar com isso e pensou: verei o quão esperto você é. Ele saiu de Navadvipa, foi para Santipura e começou a pregar contra a escola devocional. Chegou aos ouvidos de Nimai. Então, Sri Advaitacharya, ele saiu de Navadvipa e foi para Santipura e começou a pregar o Mayavadismo contra a escola devocional. Chegou aos ouvidos de Nimai. Mahaprabhu ficou sabendo a notícia de que Advaitacharya, depois de tanto tempo como um devoto, pregava agora contra a escola devocional. Pregava que Jnana, conhecimento, é superior à devoção. A devoção distancia o Senhor. Ele argumentava e o conhecimento tenta trazê-lo para bem perto. Com o conhecimento, a pessoa pensa: desejo experimentar você, ó Senhor. E a devoção diz que ele é adokshaja, transcendental, que ele não pode ser detectado por nossos sentidos. Assim, a devoção o distancia, dizendo que é somente a sua doce vontade que pode nos conceder, nos conectar. Mas, segundo o caminho do conhecimento, a autoridade suprema está dentro de você, em seu coração. A escola devocional é claramente secundária. Isso é o que a Advaitacharya começou a pregar. Claro que isso não é verdade. A Advaitacharya começou a pregar isso. Para quê? Para deixar Mahaprabhu irritado. E agora vamos ver o que Mahaprabhu fez. Não mate esse velho, é o subtítulo desse capítulo. A Advaitacharya começou a pregar desse modo, e quando isso chegou aos ouvidos de Mahaprabhu, de Nimai Pandit, ele foi com Nityananda Prabhu para punir a Advaitacharya. Eles pularam no Ganges e nadaram o caminho todo até Santipura, onde encontraram a Advaitacharya. Nimai o confrontou: o que você está fazendo, Acharya? Por que você me convidou a vir para cá com água do Ganges e folhas de tulasi? Você orou para que eu aparecesse, e agora você está fazendo pouco caso de mim? Você está falando contra a devoção, contra mim? Qual é o problema com você? Mahaprabhu falando isso. Desse modo, Nimai Pandit começou a castigar a Advaitacharya. Ele começou a bater nele, bater mesmo. A esposa idosa de Advaitacharya começou a chorar. O que você está fazendo? Não mate este velho. Nityananda Prabhu ria. Haridasa Thakura, perplexo, ficava de pé a uma certa distância, tentando entender o que estava acontecendo. Então, Advaitacharya Prabhu sentiu grande satisfação e disse: agora eu lhe dei uma lição. Você veio para me punir.
você foi derrotado, eu venci você. Adwaita Prabhu começou a dançar. Hoje eu derrotei você, meu Senhor. Você teve de me castigar. Onde foi parar agora aquele respeito formal que você sempre me mostrava? Então, Adwaita Acharya fez tudo isso para Mahaprabhu punir ele. Mahaprabhu só elogiava Adwaita Acharya. Só elogiava Adwaita Acharya. Nunca, claro, ele tinha o maior respeito por Adwaita Acharya. Um senhor idoso que chamou ele para vir para cá. E aí Adwaita Acharya elaborou todo esse lila. Ele planejou esse lila. Para que ele fez isso? Ele fez isso para Mahaprabhu castigar. Para Mahaprabhu castigá-lo. Porque Mahaprabhu só respeitava ele. E aí ele falou, eu venci você. Cadê aquele respeito que você tinha por mim? Agora vocês estão me batendo. E Mahaprabhu bateu nele mesmo. E a sua esposa ficou muito nervosa, muito preocupada. Sita ficou muito preocupada. A esposa de Adwaita Acharya. Imagina um velho apanhar de Mahaprabhu, uma pessoa enorme, né? Ele tinha um corpo enorme, ele tem um corpo enorme, mais de 2 metros de altura, super forte, mais forte do que Balarama, batendo em Adwaita Acharya. Então tudo isso é um lila de Mahaprabhu com os seus associados. E quem estava lá junto? Nityananda Prabhu, Namacharya Silaharda Sakura, somente os grandes devotos nesse lila que ele bateu em Adwaita Acharya. Desse modo, Adwaita Acharya rejubilou-se e ofereceu a Mahaprabhu o banquete de Saki. Saki é uma verdura, espinafre, que Mahaprabhu mais gosta. Mahaprabhu adora espinafre. Então, ele ofereceu um banquete de Saki. Seu prato preferido, à base de espinafre. O Senhor concedeu também tamanha graça a Adwaita Prabhu que, mesmo sendo um velho erudito e acharya, ele foi castigado com tapas. Tapas é austeridade. Não é possível punir ou desonrar alguém que respeitamos, mas somente os nossos amigos íntimos somente os amigos íntimos. Então, nós não podemos desrespeitar ninguém que não seja amigo íntimo. E Mahaprabhu bateu em Adwaita Acharya, porque é um associado íntimo dele. Desrespeito e desonra somente são possíveis quando existe grande intimidade. Devotos puros desejam punição. Puna-nos, eles oram, mas punição da região superior não é algo muito barato. Não é fácil receber punição de alguém superior. Por isso, quando o Guru, ele corrige, quando o Guru pune o devoto, nós temos que ficar felizes, porque não é barato, não é fácil você receber a punição, a correção do Guru. O Guru corrige, o Guru pune aquele que ele gosta mais, aquele que tem mais afinidade. O poema místico de Adwaita é o outro subtítulo. Muitos anos depois, pouco antes que Sri Chaitanya Mahaprabhu começasse a manifestar os seus passatempos finais de êxtase divino, Adwaita Acharya Prabhu escreveu algumas linhas de uma poesia mística que foi enviada ao Senhor através de Jagadananda Pandit. A
Aí tem a poesia aqui, que a tradução é a seguinte: diga a nosso Prabhu que atua como um louco, que todos perderam a sanidade e uma vez com preço alto, o arroz fica sem valor. Em amor a Deus, a semi-enlouquecida humildade negligencia este mundo e tudo que considera querido. Diga-lhe que um louco traz isso a seu ouvido. Então esse é o poema que Advaita Acharya escreveu para Mahaprabhu, no finalzinho dos passatempos já. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu leu esse poema místico, ficou sério. Swarupa Damodar estava presente e perguntou: o que está escrito aqui? Mahaprabhu respondeu: desconheço o verdadeiro significado, mas Advaita Acharya é um grande adorador e uma certa classe de adoradores está acostumada a pensar que convidaremos a deidade e por algum tempo tentaremos mantê-la aqui para adoração. Então, quando tivermos terminado a nossa adoração, finalmente nos despediremos dele. Talvez a Advaita pense que agora é hora da deidade ir embora. Não sei qual é o verdadeiro significado, mas talvez esse seja o seu objetivo. Swarupa Damodar pegou o poema, leu e ficou muito pensativo. Advaita Prabhu está dizendo que as exigências que levaram ao aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu já foram satisfeitas e agora ele não mais precisa pregar o santo nome de Krishna como a encarnação para esta era. O advento do Avatar foi cumprido e, desse modo, ele pode ir. Então, Swarupa Damodar interpretou dessa forma, que a Advaita Acharya falou para Mahaprabhu: está na hora de você ir, você já cumpriu o que você veio fazer aqui como Avatar, Yuga Avatar, o Avatar da era. Você já deu a consciência de Krishna para todos, você já pode ir. Agora um outro subtítulo: os últimos 12 anos. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu neste mundo por mais 12 anos, mas não como antes. O seu humor mudou bastante. Desse dia em diante, ele passou a experimentar grande separação de Krishna no humor de Radharani. A loucura divina tornou-se predominante nele e a sua conexão social quase se encerrou. Ramananda Roy e Swarupa Damodar eram os seus atendentes nessa época. Ele não manteve mais qualquer conexão social. O fogo dentro dele ardia, o fogo da separação. Ele permaneceu absorto
na busca de Radharani por Sri Krishna, depois que Krishna deixou Vrindavana. Nesse humor de loucura divina, ele passou 12 anos num quarto fechado dentro do composto de Kashmira. Era a casa que Kashmira deu para ele, chamada Gambira. Então Mahaprabhu, depois que ele recebeu essa carta, esse poema de Advaita Acharya, falando que ele tinha cumprido a missão do Yuga Avatar, de distribuir a consciência de Krishna, ele se recolheu nele mesmo, no amor e separação de Krishna. Então ele ficou 12 anos com Swarupa Damodar e Ramananda Roy nesse estado, nesse humor de separação, no humor de separação de Krishna. 12 anos fechado. Ele ia no mar, ele tomava banho, ele voltava, ele ia no templo do Senhor Jagannatha, ele voltava, e ele ia para Gambira, a casa dele, lá em Puri. Quem puder ir para Puri algum dia, vai lá visitar a casa que Mahaprabhu morava. É bem perto do nosso templo de Puri, muito perto, tudo muito perto. Tota Gopinatha, onde Gadadhar Pandit fazia a adoração a Tota Gopinatha, o templo do Senhor Jagannatha, Siddhabaku, onde Namacharya Sridhara Sakura ficava cantando a Japamala, onde Mahaprabhu morava, é tudo muito próximo, andando dá 10, 20 minutos andando de um lugar para o outro, meia hora, tudo muito próximo do nosso templo lá em Puri. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Vamos ver aqui. Por enquanto não, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi falado ou qualquer assunto espiritual, pode fazer. Continuando então a leitura, às vezes à noite, atravessando inconsciente a parede circundante, ele corria para se encontrar com o Senhor Jagannatha. Quando Swarupa Damodar e seus outros atendentes repentinamente percebiam que não se ouvia o som do nome de Krishna no quarto de Mahaprabhu, começavam a procurar por ele. Mahaprabhu não está aqui. Para onde ele foi? Então Mahaprabhu, ele atravessava a parede. Por que ele fazia isso? Porque os devotos, Swarupa Damodar e Ramananda Roy, trancavam a porta com cadeado e corrente para ele não sair, porque ele estava em êxtase, ele ficava em êxtase, ele se machucava, ele batia a cabeça na parede, ele rolava no chão em êxtase de separação. E eles trancavam ele, mas ele passava pela parede. Claro, é Deus, ele faz o que ele quer. Ele não tem um corpo material. Ele passava pela parede, ia no templo do Senhor Jagannatha. À noite isso. Então os devotos, quando escutavam ele parar de cantar, que ele não estava lá cantando, eles iam procurá-lo, porque sabiam que ele não estava lá dentro do quarto, no Gambira. Para onde ele foi? Algumas vezes eles o encontravam caído diante do portal principal do templo do Senhor Jagannatha. Suas pernas e braços recolhidos para dentro de seu corpo
como os membros de uma tartaruga. Como uma tartaruga faz quando ela recolhe os membros dela para dentro do casco. Um perfume muito doce podia ser detectado emanando dele, e as vacas se juntavam à volta dele para cheirar o seu corpo. Enquanto Mahaprabhu permanecia em seu transe, ele estava internamente experimentando os passatempos de Radha e Govinda com as golpes em Govardhana. Na ocasião, Swarupa Damodar e os demais tentavam ao máximo revivê-lo de seu transe, cantando o santo nome de Krishna. Só uma coisa tirava Mahaprabhu desse êxtase, desse transe, o canto do santo nome. Quando Mahaprabhu quando ele apareceu, ele não parava de chorar, não parava de chorar. A única coisa que fazia ele parar de chorar é quando cantavam o Mahamantra Hare Krishna, os santos nomes para ele. Então ele só saía do transe aqui também quando cantavam o santo nome para ele. Quando Mahaprabhu despertava, reclamava: o que vocês fizeram? Eu desfrutava de uma experiência muito feliz por lá, mas ao produzir esse clamor, vocês me trouxeram aqui para baixo. Então Mahaprabhu estava em êxtase, e quando ele ficava em êxtase, ele estava lá com as golpes, Radha Govinda. Ele não estava no local que estava o corpo dele, ele estava lá em Goloka Vrindavana, com Radha Govinda, em êxtase com as golpes, e ele reclamou: por que vocês fizeram isso? Vocês me trouxeram de volta para cá, por que isso? E o que produzia esse clamor? O cantar de Hare Krishna. E quem estava cantando o nome de Krishna? Swarupa Damodar e os demais de seu mesmo calibre. A profundidade da experiência de Sri Chaitanya Mahaprabhu em seu transe divino era tão grande, tão grandiosa, que ele considerou o cantar de Hare Krishna como sendo ruído. Assim, podemos cantar o santo nome de Krishna, e isso pode vir a ser simplesmente ruído. Em um outro ponto de vista, entretanto, pode ser visto que Krishna Nama, os nomes de Krishna, tem um valor tão imenso que recebeu preferência à participação direta no Krishna Lila, mas a orientação que recebemos de nossos acharyas, os preceptores espirituais de nossa linha, é de que deveríamos considerar o nosso próprio cantar como sendo mero ruído. Então, podemos considerar aqui o santo nome como um mero ruído, ou considerar também, é considerado que ele é superior ao lila que Krishna tem em Goloka Vrindavana, porque o santo nome trazia Mahaprabhu de volta. Ele estava lá em Goloka Vrindavana, no mundo transcendental, participando do lila de Radha Govinda com as golpes.
e ele voltava quando ele escutava o Mahamantra. Mas os acharyas falam que nós temos que compreender, nós temos que ter humor, que simplesmente é ruído. O que cantamos é o ruído, não é o nome puro. Certo dia, Sri Chaitanya Mahaprabhu perambulava à beira-mar. Uma menina cantava com fervor em glorificação ao Senhor Jagannatha. E Sri Chaitanya Mahaprabhu correu diretamente rumo a esse som. Ele começou a correr atravessando perigosos arbustos espinhentos. Então, Govinda, o seu atendente, o seu servo, de algum modo conseguiu pará-lo. Quando compreendeu tudo, ele disse: era uma menina que cantava, Govinda salvou a minha vida. Então Mahaprabhu escutou a menina cantando o nome do Senhor Jagannatha e ele saiu correndo em direção ao som. E tinha arbustos no meio do caminho e ele iria se machucar. E Govinda, seu servo pessoal, tirou ele, não deixou ele se machucar. E ele depois falou, Mahaprabhu disse: era uma menina que cantava, Govinda salvou a minha vida. Vamos parar por aqui, amanhã de manhã continuaremos. O subtítulo agora é Meio Louco em Êxtase. Aqui está dito então, hoje lemos sobre a vida de Mahaprabhu, desde o seu advento, quando Advaita Acharya convidou ele para aparecer na era de Kali, agora, há 537 anos atrás, até agora nos passatempos de Mahaprabhu, com o Swarupa Damodar, com o Ramananda Roy, com o êxtase dele em amor de separação. Então hoje lemos toda essa parte do livro. Isso daí, na verdade, está tudo no Sri Chaitanya Charitamrita. Tudo no Chaitanya Charitamrita. Então, o Srila Siddhar Maharaj fez um resumo do Sri Chaitanya Charitamrita para que nós pudéssemos saber o principal. Esse livro, você não tem, na verdade, que ler, não precisa ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Você pode ler esse livro. Esse livro é autorizado a qualquer um ler. O Chaitanya Charitamrita, Silachara Maharaj, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, depois de 7 anos de Brahmachari, ele virou para Silachara Maharaj e falou: agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. E nós já saímos lendo tudo. Agora esse livro aqui não tem problema, é um resumo do que realmente precisamos saber. Não tem nenhum perigo de nós lermos e nos confundirmos com esse livro. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não, por enquanto não houveram perguntas. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite, não esqueçam, à noite teremos o programa da noite, o início às 19 horas. À noite vamos cantar as canções do próprio Parekadashi. Então, Sri Hari Vasanagiti e Shuddhabharta. E vamos ler as aulas de Silachara Maharaj. Então vamos agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha.
Hari Hare Nama Krishna Jalavaya Namaha Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindaram Shimadhusudan Giri Gopinata Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Itai Gosai Kori Charana Vanda Jaha hoite vinana zavista pura Itai Gosai Sabara Padarino Mora Panchagra Charajara Charana Sevi Bhakta Sameva Jana Nishana Memora Adiva Ichai Gosai Jabe Braje Koila Masa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhagavani Nama Anande Bolo Hari Bhagavani Nama Sri Guru Vaishnava Pade Majayama Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui no Facebook temos Ishan Krishna Prabhu conosco, Vichai Aksha Prabhu e também aqui Fanny Bhushana Prabhu. Vamos ver agora aqui no Instagram quem está assistindo conosco. Temos aqui conosco hoje o Balarama Prabhu, conosco aqui, da Venezuela, a Jade assistindo conosco, e o Mohan Prabhu aqui de Curitiba. Então, um bom dia a todos, esse dia de Ekadashi, auspicioso dia de Ekadashi, Dandavat Pranam, sigam corretamente, honre praçada, depois do meio-dia, quem for comer, 100 grãos, e à noite nos encontramos às 19 horas com o programa da noite. Dandavat Pranam.